Olá, pessoal! Nesse vídeo, então, a gente vai falar de semelhança de triângulo, que talvez vocês já tenham visto lá no ensino fundamental. A gente tem que Aristarco, historicamente, que Aristarco, ele comparou a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol usando semelhança de triângulo. Claro que lá no século 3 a.C. ele não sabia exatamente os ângulos, então, como os ângulos que ele colocou estavam errados, ele errou a medida. Mas se ele tivesse colocado os ângulos corretamente, ele teria essa distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol. Então, vamos começar. A primeira definição que a gente tem é quando dois triângulos são semelhantes. A gente diz que dois triângulos são semelhantes se os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Essa definição também pode ser escrita dessa forma aqui, usando símbolos matemáticos. A gente tem que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF se e somente se, essa setinha, os ângulos forem congruentes. Lembrando que quando a gente põe um acento circunflexo no vértice, quer dizer que a gente está dizendo o ângulo daquele vértice, correspondente àquele vértice. A gente tem, então, que os ângulos aqui são congruentes e aqui que as medidas são proporcionais. Então, vamos entender o que está dizendo aqui no desenho. Se a gente pega os dois ângulos congruentes aqui, o ângulo A e o ângulo D, o lado oposto a esses ângulos, o Azinho e o Dzinho, estão em razão de semelhança, que é a mesma coisa, como o ângulo B e o ângulo E são congruentes, o Bzinho sobre o Ezinho estão em razão de semelhança, e a mesma coisa para o ângulo C e o ângulo F. Reparem que dessa forma que a gente escreveu aqui, a gente tem exigências bem fortes para serem seguidas, né? Mas então a gente estuda os critérios de semelhança, vão mostrar as condições mínimas para os que dois triângulos sejam semelhantes. Primeiro, a gente vai ver o seguinte teorema. Teorema fundamental da semelhança. Toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, vamos analisar aqui nesse triângulo. Aqui a gente tem uma reta que passa por D e E. Essa reta é paralela ao que passa por B e por C. Sendo esses dois paralelos, a gente tem que esse triângulo formado, esse ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. E não vou provar porque, no fim das contas, usa só teorema de Tales, vai usando várias vezes. Então, gente, também tem pessoas que chamam esse teorema aqui de teorema de Tales. Como é uma consequência direta, às vezes as pessoas chamam esse teorema de teorema de Tales. Então, vamos ver um exemplo. Calcule a medida dos segmentos CB e CE. Tá, então a gente tem que CB é esse segmento todo aqui, e CE é o que para por aqui, né? Então, pelo teorema fundamental da semelhança, a gente tem que CD está para CA, assim como CE está para CB, e assim como DE está para AB. Então, eu vou escrever isso aqui. Beleza, então eu acabei de escrever o que a gente acabou de falar, usando o teorema fundamental da semelhança. Essa relação aqui, como a gente sabe o valor de DE e de AB, é 9 sobre 12. Beleza, mas aqui então a gente vai tirar aqui CE sobre CB é igual a 9 sobre 12. Mas a gente tem que CB é a mesma coisa do que CE mais EB. Vamos escrever. Então, o que a gente tem agora é que CE sobre CE mais 4 é igual a 9 sobre 12. Mas então, o que a gente ganhou foi que 12CE é igual a 9 que multiplica CE mais 4. Então, 12CE é igual a 9CE mais 9 vezes 4, que é 36. Então, a gente tem que 12 menos 9 dá 3CE é igual a 36. No fim das contas, CE é igual a 36 dividido por 3, que é 12. Mas o exercício pede CB e CE. CE a gente já conseguiu. Agora falta descobrir a medida de CB, mas CB é fácil, já que a gente tem que CB nada mais é do que CE
mais EB, ou seja, isso é a mesma coisa do que escrever 12 mais 4, que é 16. Então, pronto, esse exercício era só isso. Descobrimos quem que era CB e quem que era CE. Agora a gente vai ver os critérios de semelhança. Pessoal, aqui eu não vou provar esses teoremas, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. E vocês saberem isso daqui, entenderem, saberem usar, é muito mais importante do que saber provar, saber demonstrar o teorema, né? Então, o que a gente vai fazer é entender o que aqui os critérios falam para a gente usar depois. Então, o primeiro critério é o caso ângulo-ângulo. A gente tem dois triângulos que possuem dois ângulos respectivamente congruentes, então os triângulos vão ser semelhantes. A nossa hipótese, então, hipótese. Só vou escrever o que está escrito ali em cima de forma matemática de novo. O ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B'. É o que está escrito ali. Então, a gente vai ter que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Aqui seria o que a gente chama de tese. Pessoal, é muito importante seguir a mesma ordem dos ângulos, né? Se você está colocando primeiro o ângulo A, então a gente tem que primeiro colocar o ângulo que é correspondente ao ângulo A. Nesse caso, o que é congruente ao ângulo A é o ângulo A', e assim por diante. Lembrando, então, a definição de dois triângulos serem semelhantes. A gente tem que os ângulos correspondentes são congruentes, os lados correspondentes são proporcionais. Aqui a gente tem os ângulos congruentes. Se dois ângulos são congruentes, com certeza o terceiro também será. Mas se a gente tem três ângulos congruentes, os lados têm que ser proporcionais. Então tá, esse é o primeiro critério. Eu vou deixar lá no Moodle, então, a parte do livro que fala disso. Caso vocês queiram ver a demonstração, tá lá. Próximo caso que a gente tem é lá do ângulo lá. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, em símbolos matemáticos, a gente tem que C sobre C' é igual a B sobre B' e o ângulo A do primeiro triângulo, ABC, é congruente ao ângulo A' do segundo triângulo. Portanto, a gente consegue que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Então, o próximo caso que a gente tem é o lado lá do lado. Eu esqueci de mudar aqui para L. O que esse caso de congruência fala? Que se a gente tem dois triângulos com todos os lados proporcionais, correspondentes proporcionais, então os triângulos vão ser semelhantes. Então, a gente pode escrever que A está para a linha, da mesma forma que B está para B', da mesma forma que C está para C'. Então, essa é a nossa hipótese. E a gente consegue, sabendo disso, a gente consegue que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Então, os casos que a gente tem são esses. Vamos fazer um exercício para entender melhor. Determine x e y na figura, nas quais os ângulos assinalados com a mesma marcação são congruentes. Então, tá, a gente tem que esse ângulo é congruente a esse, mas a gente sabe de antes que, como esses ângulos estão opostos pelos vértices, eles são congruentes também. Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Eu vou pôr dois tracinhos para não ficar um tracinho igual. Então, a gente tem que dois ângulos são congruentes. Se dois ângulos são congruentes, a gente pode usar o critério de congruência ângulo-ângulo. Eu vou dar nome a cada vértice para a gente identificar quais lados são correspondentes. Agora que a gente tem os nomes, vamos identificar os triângulos, né? E a gente já disse que é pelo caso ângulo-ângulo. A gente tem que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo. Bom, o primeiro que tem aqui é o A, mas o A
é o ângulo que não tem nada escrito aqui, não tem nada aqui. Então, tem que ser esse daqui. Então, vamos escrever C. O B é o que é oposto pelo vértice, então aqui a gente tem que simplesmente escrever o próprio B. E por último, o que sobra é o D. Mas é só olhar, né? O ângulo E aqui é esse, então tem que ser o mesmo ângulo aqui. Beleza, então agora vamos escrever qual que é a proporção, né? Agora que a gente já escreveu como que é a semelhança, a gente consegue escrever rapidinho qual que é a proporção. AB está para CB, então vamos escrever isso. AB está para CB, da mesma forma que B está para BD, BD, da mesma forma que AE está para CD. Substituindo, a gente vai ter que AB é aqui, então é 6. CB é aqui, então é Y. BE é aqui, então é 4. BD é aqui, então é X. E por último, a gente tem que AE está para CD. CD. Então, 8 está para 4. Primeiro, a gente vai usar essa, então vamos escrever aqui. Que 8 dividido por 4 é 2, então fica 4 é igual a 2x. Então, x é 2. Beleza. Agora a gente usa a outra, que é esse e esse, né? De novo, 8 sobre 4 é 2, então 6 é igual a 2y, y é igual a 3. Então, a gente achou o que o exercício pedia. Ele pedia x e y. Próximo exercício. Determine a medida do lado do quadrado AEDF da figura. Então tá, então vamos chamar esse lado de x. Chamando esse lado de x, a gente tem, claro, que aqui é x e aqui também é x. Mas se de A até B vale 6 e de A até F vale x, então de F até B é 6 menos essa parte aqui. Então fica 6 menos x. Da mesma forma, a gente pode analisar de A até C. Se de A até C vale 4 e de A até E vale x, então de E até C vale 4 menos x. Além disso, como a gente sabe que um quadrado, todos os ângulos internos são 90 graus, o ângulo que está aqui é 90 e o ângulo que está aqui também é 90. Ainda, se a gente pegar o triângulo ABC, a gente vai ter que o triângulo EDC tem o ângulo E em comum com o ângulo A e o ângulo C em comum com o próprio ângulo C. Então, esses dois aqui é em comum para eles. E no triângulo ABC e FBD, a gente tem de forma semelhante, só que agora o ângulo A com o ângulo F e o ângulo B, que é igual para os dois. Mas aí, se vocês lembrarem, quando a gente estuda ângulo, a gente tem que o ângulo D e o ângulo B são correspondentes. Por quê? Porque a gente tem a reta que passa por ED e a reta que passa por AB é paralela, cortada por essa transversal, então esses dois ângulos têm que ser correspondentes. Antes a gente então considerou as retas que passavam por AB e por ED. Agora a gente vai considerar as retas que passam por AC e por FD. Considerando essas duas retas e essa transversal CB, a gente consegue que esse ângulo é o mesmo desse ângulo D aqui. Então, pelo caso ângulo-ângulo, a gente tem que o triângulo. Pelo caso ângulo-ângulo, a gente tem que o triângulo CED é semelhante ao triângulo DFB. Então, eu escrevi aqui, então agora basta analisar as proporções. A gente tem que CE está para EB, da mesma forma que DF tem que estar para FB. Então, eu escrevi o que a gente acabou de falar e agora a gente vai só multiplicar.
4 menos x, que multiplica 6 menos x, e x igual a x ao quadrado. Então, a gente ficou com 24 menos 6x menos 4x mais x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, a gente tem, no fim das contas, que 10x é igual a 24, portanto, x é igual a 2,4 centímetros. Então, por esse vídeo é isso. Até mais!